Sejam todos bem-vindos a esse momento hiper mega especial preparado para você, a nossa primeira webinar, que agora está gravada para ser disponibilizada, o webinar da CPB Educacional, um canal de suporte exclusivo para as nossas escolas parceiras. A CPB ela está junto com você nesses momentos difíceis para que possamos superar esse período tão complicado. Conte conosco com um atendimento personalizado junto aos nossos consultores. Fique por dentro de nossas novidades, lançamentos e também conteúdos. Todos eles preparados de forma especial para a sua escola por meio das nossas redes sociais. Curta, siga, compartilhe. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Digite CPB Educacional e encontre facilmente os nossos perfis. E como você já sabe, como já foi divulgado e já realizamos também, nós vamos então ter a oportunidade agora de rever e se você não assistiu, assistir esse momento com a nossa professora, especialista em gestão escolar e também consultora educacional, Iolene Lima. Ela vai falar a respeito do trabalho que ela desenvolve e também apresentar um assunto extremamente importante: o regimento escolar em tempos de pandemia. Nós queremos mais uma vez dar as boas-vindas para ela, que você possa aproveitar muito este momento. Obrigado por ter aceitado o convite. Continue com a gente. Muito bom dia, queridos. Eu quero agradecer o convite da CPB Educacional para estar nesta manhã conversando com vocês, nesse momento tão ímpar, né, gente? Tão singular, né? Eu digo que nós estamos participando de um tempo histórico, né? E estamos escrevendo uma história educacional. Obviamente, nenhum de nós gostaria de estar nessa situação, né? De pandemia, de doença, de mortes, enfim, nada disso para nós traz algum tipo de felicidade, obviamente, né? Mas, né, nós somos educadores, então somos resilientes, somos criativos e estamos passando por isso e mostrando para a população a relevância do nosso trabalho, mostrando que a educação não para em momento algum, né? E mostrando ainda que é possível, obviamente de uma forma diferente, obviamente com implicadores, mas é possível fazer educação mesmo em tempos tão difíceis, tão complicados. Nós vivemos momentos hoje, como educadores, momentos muito preciosos para nós, educadores, porque nós estamos crescendo, gente, vencendo muralhas, né? E é nessa perspectiva que eu quero falar com vocês, de ultrapassarmos barreiras, né? E de vislumbrarmos aí tempos diferentes para a educação. Eu creio que quando tudo isso passar, nós seremos melhores profissionais, melhores gestores, melhores coordenadores, melhores professores. Eu creio nisso, né? Eu creio num Deus que, apesar de todas as circunstâncias, ele transforma, né? É um Deus de transformação, e eu creio nisso. Ele está transformando, vai transformar tudo isso para mim, para você, em crescimento, em coisas que a gente precisa aí vencer e ultrapassar. Nessa manhã, como consultora, como gestora, sou gestora como vocês, né? Sou diretora de escola, tenho um caminhar aí com mais de 33 anos na área de educação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre regimento escolar em tempos de pandemia, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter claro, queridos, o ordenamento jurídico que embasa a educação, ele não foi revogado, né? Então, todas as leis que nos amparam, que embasam o nosso trabalho, LDB, diretrizes curriculares, tudo isso está em vigor, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, tudo isso, tudo, a gente precisa respeitar e estar aí atento para cada detalhe, né? O que nós, que estamos aqui nessa manhã, né, em plena terça-feira, 9 horas da manhã, conversando sobre regimento, eu creio que eu e você já entendemos isso, é que o regimento, gente, não é algo assim tão engessado, e a proposta pedagógica tão engessada, né, tão parada, é algo vivo, porque nós tratamos com pessoas, nós tratamos com alunos, né, com vida na essência, na primeira essência da palavra. Então, onde há vida, existe transformação. O que todos nós precisamos entender neste momento, né, é que nós precisamos revisitar os nossos documentos. E aí sempre, não é só em época de pandemia, é sempre, porque eles precisam estar atualizados, porque eles precisam estar condizentes com a realidade na qual a gente vive.
eles precisam traduzir o que há de mais inovador do ponto de vista educacional. Temos que estar atentos às resoluções pareceres do Conselho Nacional de Educação. Nós temos aí, né, o parecer número 5 de 2020, que está falando aí sobre a questão da flexibilização dos dias letivos e também falando a respeito da validade das atividades remotas. Então, o que está ali naquele corpo do documento tem que fazer parte do nosso regimento e da nossa proposta. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês e a gente vai conversando a respeito do regimento. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os marcos regulatórios e quais os lugares em que, dentro do regimento e, por consequência, dentro da proposta pedagógica, onde eu preciso fazer algum tipo de alteração, de adequação, ou até de modernização mesmo dos meus documentos escolares, né? Então, como eu falei, todas as normativas legais, elas estão em vigor. Quem legisla sobre a educação, né? A quem a gente recorre, ou quem, né, diz aí o curso, o caminho que a gente tem que trilhar. Então, obviamente, a Constituição Federal, né? Nós todos seguimos, estamos debaixo do guarda-chuva da Constituição Federal. Nós estamos embaixo da LDB, obviamente, das diretrizes curriculares nacionais, sejam elas da educação infantil, do fundamental, ou as orientações aí do novo ensino médio. E agora a gente tem um item novo, que também está legislando sobre nós, que são as medidas provisórias, né? Então, medidas provisórias, elas precisam ser validadas pelo Congresso Nacional, eu e você sabemos disso, então a gente tem que ficar bem atento lá, mas elas estão em vigor. E a medida provisória 934 é a que mais fala conosco nesse momento, porque ela trata sobre a questão da flexibilização, então, dos dias letivos. Essa medida provisória, a 934, ela vai estar presente no nosso calendário escolar, aquele que eu e você fizemos para a nossa escola. Possivelmente você fez como eu no final do ano passado, que a gente nunca imaginava que a gente fosse viver isso, não é verdade, queridos? Então, nós fizemos um calendário para 2020. Tendo em vista tudo que nós passamos e estamos passando, nós tivemos que refazer os nossos calendários, ou estamos refazendo, eu não sei em que lugar do país você está, mas os conselhos estaduais, todos eles já se manifestaram a respeito dos calendários escolares. Alguns deram prazo, por exemplo, o Estado de São Paulo deu prazo até 22 de maio para que as escolas entregassem o calendário readequado, de acordo com a medida provisória e de acordo com os pareceres estaduais, né? No caso aqui, São Paulo, o decreto 64.862. No seu estado, com certeza, tem um decreto aí falando sobre a questão dos dias letivos. De fato, essa medida que ampara todo o país, que é o guarda-chuva maior, ela vai estar presente nos marcos regulatórios do nosso calendário e na nossa matriz curricular também. Que você, no seu estado, pode chamar de matriz, você pode chamar de grade curricular, de plano curricular, mas é aquele documento onde nós temos todos os níveis de ensino, com a carga horária semanal de cada ano, em cada componente curricular e em cada eixo, né? Então, você pode dar... Aqui no Estado de São Paulo, mais ou menos, a gente fala de matriz curricular em todos os cantos do Estado de São Paulo, mas você pode ter uma nomenclatura diferente aí. Mas a medida provisória vai estar presente, tá? Nesses documentos. A gente precisa estar muito atento a isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela e, de fato, onde você vai mexer, né? A medida provisória, então, no artigo 1º, ela fala sobre a dispensa em caráter excepcional dos 200 dias. Então, eu já escutei gente falar, nunca mais a gente vai cumprir 200 dias. Eu já escutei uma fala assim, ó, pelos próximos 2 anos, a gente não vai cumprir os 200 dias, porque tem a questão do ciclo do vírus que volta. Gente, a medida provisória fala de caráter excepcional para 2020. Então, muita calma nessa hora, né, queridos? Então, é para o ano 2020. Então, nós temos que regular o nosso calendário para o ano de 2020. Mas, olha bem o que ela fala. Flexibiliza e você fica... em caráter excepcional, liberado do cumprimento dos 200 dias, mas
desde que a carga horária mínima anual estabelecida nos diversos dispositivos, no caso a LDB, no caso lá as portarias do novo ensino médio, elas sejam observadas. E aí, o próprio parecer do CNE, o 5/2020, fala da questão das 800 horas de efetivo trabalho escolar. Então, nós todos, na hora de remontarmos ou de reorganizarmos a nossa matriz curricular, lá no final dela, né, você tem lá o total da carga horária. Eu, por exemplo, tenho 1.000, tem gente que tem 1.200, tem gente que tem 1.400, né? Que trabalha em turno integral, tem gente com ensino médio lá com 2.000 horas. Você vai ter que olhar tudo aquilo e saber que, no mínimo, você tem 800 horas para serem cumpridas. Eu vejo bastante confusão nessa questão das 800 horas, porque me parece que algumas pessoas esqueceram, né, que nós demos aula. Já demos na modalidade presencial. Então, janeiro, quem começou em janeiro, como eu, teve aula. Fevereiro, março, né? Se você está em alguns estados, por exemplo, como São Paulo, você deu aula aí até o dia 20, mais ou menos, de março, tranquilamente. Então, esse período presencial, ele não pode ser desconsiderado. Ele tem que ser somado com o período agora que nós estamos vivendo de isolamento social, de aulas em modalidade de educação remota, e quando retornarmos para a modalidade presencial novamente, você vai ter o outro tanto presencial para você computar, né? O que, na verdade, você tem que fazer agora é um quadro demonstrativo de todas essas horas aí, né? Mas, deixando bem claro, então, que existe flexibilização, você já está ciente disso, dos 200 dias, e carga horária de 800 horas. As 800 horas não foram flexibilizadas. O que a legislação maior diz, né? O que o parecer do CNE fala? Que quem vai orientar a normatização dos calendários, né, serão os sistemas de ensino. Ou seja, nós somos rede privada. Então, rede privada está vinculada, associada a um sistema de ensino. Por exemplo, no estado de São Paulo, quem tem educação infantil somente está ligado aos sistemas de ensino municipais. Quem tem ensino de educação infantil com ensino fundamental, automaticamente passa a ser legislado pelo sistema estadual. E aí a gente tem, no estado de Minas Gerais, no estado do Espírito Santo, no estado da Bahia, nós temos arranjos, acordos e sistemas de ensino. Você tem que estar prestando atenção a qual sistema de ensino você está vinculado. Esse sistema de ensino, se for o Conselho Estadual, é ele que vai normatizar como será feito. Como eu disse no início, aqui no estado de São Paulo, o período foi 22 de maio para você entregar seu calendário. Eu espero que, como eu, você tenha lá subido para o site lá São Paulo Sem Papel e ter dado entrada no seu calendário. Enfim, são os sistemas de ensino que vão normatizar. O que isso tem a ver com o regimento? Tem tudo a ver, né? Porque no regimento está explicitado que os calendários escolares serão submetidos aos sistemas de ensino para homologação, não é verdade? Então, os calendários letivos precisam, nesse momento, você precisa aguardar o seu sistema de ensino para que você saiba a data direitinho que você tem que fazer. Você tem que ter cuidado em alterar o seu calendário. Por que, gente, cuidado? Porque está pendente ainda a informação do retorno presencial. E aí eu percebi, lendo as regulações, né, os marcos regulatórios de diversos estados, que alguns estavam pedindo para que as escolas informassem. Mas como que nós vamos informar se nós não sabemos, não é verdade? Então, o que você necessariamente precisa deixar no seu calendário? Principalmente se você teve suspensão de aulas por conta de férias. Se você alterou o calendário por férias, as férias escolares novas têm que estar registradas no seu novo calendário, né? Eu, por exemplo, alterei na minha escola as férias escolares. Então, calendário novo. Se você também não interrompeu e não fez, por exemplo, não interrompeu período letivo nenhum, você automaticamente você migrou da modalidade presencial para modalidade educação remota. E não houve interrupção em nenhum momento.
em nada. Você necessariamente não precisa alterar seu calendário. O que você precisa daí é fazer um adendo ao calendário, assim que você retornar, para deixar claro qual o tempo que você trabalhou na modalidade remota. Essa é a sua preocupação, se você não interrompeu em nenhum momento. Você precisa registrar todas as atividades dadas como dias letivos, né? No online, se você está realizando, eu creio que você esteja realizando aí. Todas, gente, todas as atividades letivas, tudo. A gente precisa ter plano para tudo. Nós precisamos das atividades feitas pelos alunos para registrar a presença desses alunos. Existe aí, eu estava lendo ontem, algumas ambiguidades em relação à presença, porque o aluno não entrou na aula síncrona, ele só fez atividade, enfim. Cada escola tem que normatizar isso. E normatizar onde? No seu regimento, tá vendo? O seu regimento tem que falar de frequência. Então, nesse momento, revisite o regimento para verificar quais aditivos você precisa fazer lá, né? Quais artigos você precisa mudar ou que você precisa colocar um parágrafo lá dentro, você só estava falando de modalidade presencial. Então, agora você tem que olhar item por item do seu regimento e eu vou falar para você mais ou menos, né, porque os regimentos são mais ou menos iguais em todo o país, né, na sua estrutura, no seu esqueleto, quais são os tópicos ali dentro dos índices onde você vai procurar para você fazer a sua readequação. E se você precisar de reposição, uma dica que eu deixo é utilizar feriados e pontes, né? Então, se você fique atento aí, porque alguns feriados a gente pode usar, até deixei aqui. E feriados nacionais que não necessitam de acordo com os professores, seguindo a medida provisória A937, né? Então, quais são eles? Era o 21 de abril, o 1º de maio, o 12/6, que nós vamos ter agora sexta-feira, por exemplo. Eu não vou fazer ponte, eu vou trabalhar. A independência no dia 7 e os feriados municipais e estaduais, se eles não forem religiosos. A medida provisória também nos autoriza a trabalharmos sem necessidade de acordo coletivo para isso, desde que não sejam feriados religiosos. O que tange ao regimento escolar, vocês já, com certeza, já leram a LDB todinha. A palavra regimento escolar, ela aparece pela primeira vez na LDB, lá no capítulo 2, no que tange à educação básica. Quando vai falar de educação básica, aparece a palavra regimento lá dentro, né? E ele é bem esmiuçado, ele é bem detalhado no artigo 24 da LDB. O que é o regimento, então? A gente tem que pensar sobre o ponto de vista da legalidade dos nossos atos. Nós, enquanto sociedade, não somos guardados pela Constituição brasileira, né? Eu digo que a gente precisa de uma legislação externa para regular o interno, né? Enfim, mas a Constituição é o que nos regula enquanto sociedade. E o que regula a escola enquanto uma instituição da sociedade é o regimento escolar. Então, ele é a constituição da escola. Todas as regras, né? Então, ele é um conjunto de regras, na verdade, que vai determinar como vai funcionar a organização administrativa, pedagógica, disciplinar. E ele estabelece como serão as formas de trabalho, como você vai organizar essas formas, quais são os direitos e deveres de cada um que compõe, cada um dos atores que compõem o universo da escola, né? Define os objetivos, os níveis de ensino, as modalidades, como a escola vai operar, define, inclusive, amados, atividades e atribuições, tem que estar dentro do regimento. Não pode ser uma surpresa para o professor que ele tinha que redigir, vou falar uma coisa esdrúxula, né? Mas que ele tinha que redigir o diário de classe. Não pode. Então, eu digo que tudo que você faz, então, o que cabe ao professor, o que cabe ao coordenador, ao líder de turma, né? As escolas que trabalham com coordenadores de turma, o que cabe ao secretário, ao professor do laboratório de informática, o que cabe ao diretor, ao assistente diretor, o que cabe ao capelão, enfim, tudo tem que estar normatizado ali. Todos os atores do cenário educacional têm que estar lá dentro com seus cargos e atribuições muito bem definidos, para a gente não ter nenhum tipo de problema.
Ameniza muito, queridos. Principalmente quando você discute isso, principalmente quando você entrega o regimento para os novos professores, para os novos colaboradores, Júnior, para vamos que lá um negócio. cada Você um tem caminho para os possa... professores? Opa, entrou um áudio aqui. Para que cada um possa saber de fato e de direito o que se espera. Eu digo que muito da questão do feedback, né, que os colaboradores nos cobram tanto como gestores e que é imprescindível, é muito amenizado quando você tem papéis muito bem definidos. Então, o regimento nos ajuda muito nessas questões. Dentro da LDB, lá no artigo 24, que lembra que eu citei, que ele é o que mais esmiuça, é o que mais fala sobre regimento escolar, eu destaquei aqui alguns itens, alguns incisos que estão lá dentro do artigo 24 e que falam sobre regimento. Algumas vezes a gente tem uma ideia um pouco errônea, né, queridos? De que o regimento é aquele documento que fica engavetado, que eu pego ele, quando eu quero, por exemplo, ver lá se um aluno infringiu os deveres dele dentro da instituição. E o regimento não é algo que eu deixo dentro da gaveta, né? O regimento, ele traduz a escola, todo o cenário, todas as atitudes, né? Ele traduz isso. Então, por exemplo, eu preciso do regimento escolar para eu, por exemplo, destrinchar melhor minha proposta pedagógica. E, de repente, eu coloco alguma coisa na proposta que está ferindo o regimento. Por isso que eu preciso conhecer, debater, né? Ele tem que ser um documento vivo, ele tem que ser um documento que seja moderno, né? Que não traga, por exemplo, eu fiz uma consultoria com uma escola que o regimento dela estava em vigor desde o final da década de 80. Gente, é um absurdo. E, inclusive, assim, né? Aí efeito cascata, N fatores errados, porque a supervisão também não viu isso, né? Do conselho, porque não fazia jus nem a algumas coisas que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que veio depois, ele nos exige, por exemplo. Então, ele precisa, por isso que eu falo, precisa ser revisitado anualmente, né? Então, lá no artigo 24, fala que os estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, né? Olha bem, no regimento escolar deve estar descrito as formas de progressão parcial. Então, aqui, nós hoje somos regulados por ano, a maioria de nós, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E essa progressão tem que estar lá, seja ela parcial para quem trabalha com DP, várias escolas no Brasil trabalham com progressão parcial, com DP, né? Que é a dependência. A gente usa o termo DP para ficar mais fácil, né? Mas é a dependência. Isso deve estar lá explicitado dentro do regimento. Dentro do regimento, também tem que estar explicitado a verificação do rendimento. E aí, fica uma super dica para vocês agora, porque nós estamos verificando o rendimento escolar em tempos de pandemia, em tempos de educação remota. Como essa verificação do rendimento está sendo feita? E aí, são N questões vinculadas à avaliação, que a gente podia fazer outro encontro só para falar sobre avaliação, né? Sobre a questão do registro de todas as atividades e de todas as pessoas envolvidas com a procedência que precisa, porque é isso que é avaliação, né? O registro lá, do ponto de vista do regimento, é o registro de todas as atividades feitas, né, por todas as pessoas envolvidas. Então, o regimento precisa trazer isso. Então, geralmente, nos nossos regimentos, falam lá sobre o cômputo das atividades, traz fórmulas, né, do registro acadêmico do aluno. Mas como esse registro acadêmico está sendo feito agora, em tempos de pandemia, a gente precisa explicitar. Por exemplo, eu estou trabalhando provas na modalidade remota, e essas provas estão sendo, por exemplo, verificadas pelo professor no contingente, na coeficiência de 30% da nota. Se isso está diferente do que você geralmente atribuiria no processo de avaliação na modalidade presencial, então você precisa ir lá no seu regimento, fazer o seu aditivo e protocolar lá na sua diretoria regional, no seu conselho, né? Se você fez algum tipo de alteração na ponderação das notas, por exemplo, agora, né? Porque, de repente, você está colocando, por exemplo, como um dos fatores de avaliação nesse momento, a presença nas aulas síncronas.
Porque isso tudo está dentro do bolo que está descrito lá no parecer número 5 do CNE. A questão da presença, da realização das atividades, da mediação aí do professor por tecnologia. Então, se você está computando isso, você não fazia isso, né? Porque o aluno já estava ali na sua sala de aula, né? E você não computava essa presença física como algo a ser colocado como um dos critérios de avaliação, e agora, pela necessidade, pelo tempo de pandemia, você está colocando isso como relevante, você precisa agora que o aluno esteja presente na aula síncrona, e isso vai ser contado lá para computar depois a verificação do rendimento, então você precisa colocar isso agora no seu regimento escolar, fazer essa alteração. O artigo 24 também fala sobre o controle de frequência, e diz que o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguns regimentos falam que quando o aluno atingir 25% de faltas, a escola avisará o conselho tutelar. Por exemplo, vou dar esse exemplo, que é um exemplo bem basicão. A legislação já foi alterada, queridos. A legislação diz agora que nós devemos comunicar os conselhos tutelares quando o aluno atingir 30%. Então, é isso que diz a legislação. De repente, seu regimento está lá com 25 ainda, para avisar o conselho tutelar. Para avisar o conselho tutelar. Não é de reprova que eu estou falando. Então, você precisa já adequar, por exemplo, esse artigo. Porque lá está pedindo os 30%. Então, a questão da frequência escolar é de competência e fica a cargo da escola como será feito esse registro. E como será feito esse registro agora em tempos de pandemia, também é competência da escola, né? Todos os pareceres estaduais dizem que essa regulação, esse controle, fica por conta de cada unidade escolar. Cada unidade agora tem que fazer isso, né? E aí você precisa explicitar, deixar isso bem tranquilo também no seu regimento. Lá no artigo 12, por exemplo, agora o regimento, ele faz uma intersecção com a sua proposta pedagógica, obviamente, né? No artigo 12 da LDB, o artigo 12 diz assim, que é de responsabilidade da escola a elaboração e execução respeitadas as normas da proposta pedagógica. Então, agora, como nós temos a alteração de calendário, temos a alteração de matriz curricular, e muitos de nós, a alteração no processo da verificação da avaliação escolar, eu preciso, junto com o meu regimento, olhar minha proposta pedagógica e ver o que eu preciso modernizar, atualizar, né? Deixar ela condizente com esse período aí de pandemia que nós estamos vivendo. Lá na proposta pedagógica, de acordo com o artigo 12 da LDB, também diz que a escola deve assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas aula estabelecidas. Então, se a sua proposta pedagógica estava lá falando de 200 dias letivos com cumprimento de X hora, agora você também precisa vir revisitando a proposta e a mesma atualização que você fez no seu regimento escolar, você precisa revisitar a proposta agora e fazer um adendo. Você pode, inclusive, fazer um anexo à sua proposta, né? Para o ano de 2020, de acordo com o decreto 6 do Legislativo, que instituiu o período de pandemia no Brasil a pedido do presidente da República. Então, você precisa deixar isso claro. E lembre-se que é para o ano de 2020. O artigo 12 também fala sobre prover meios para recuperação. E o parecer do CNE também cita a preocupação com a aprendizagem dos meninos, né? Meninos, quando eu digo meninos e meninas, né? Com a aprendizagem dos estudantes. Como que vai ser feito esse controle das notas e esse envio ou essa aula síncrona ou assíncrona, ou essa questão do proporcionar a recuperação da aprendizagem do aluno, né? A legislação diz que a recuperação tem que ser contínua, né? E alguns sistemas adotam a recuperação contínua e ainda a final. Então, como que nós vamos prover esses meios para a recuperação agora em que nós estamos em pandemia? Também tem que estar claro, né? Se você fez um regimento assim mais aberto, talvez você tenha que mexer menos. Agora, quem esmiuça bastante o regimento, vou pegar meu controle de tempo aqui, senão daqui a pouco as minhas vão cortar meu microfone, né? Quem fez um regimento mais geral, talvez tenha que mexer menos.
Eu, pessoalmente, como consultora, oriento que os regimentos sejam bem detalhados. Porque, às vezes, a família tem alguma dificuldade de entender alguma medida que nós tomamos, e se ele for muito aberto, isso pode dificultar, inclusive, a nossa argumentação. Outro ponto que o artigo 12 fala, e muita gente eu vejo equivocada nesse ponto, diz que nós temos que informar pai e mãe sobre o rendimento dos meninos, a frequência dos estudantes. E olha o que diz, conviventes ou não com seus filhos. O que a gente tem muito na rede privada, queridos? A gente tem assim, ó, o papai separa da mamãe, e aí a mamãe ou o papai chegam na escola e dizem assim, olha, eu vim fazer a matrícula, mas meu marido ou minha esposa não tem nada a ver com a criança, então os e-mails têm que vir todos para mim, eu que tenho que estar cadastrado lá na agenda digital, no portal, etc. E tal. A legislação não diz isso, queridos. Só está impedido de saber sobre a execução da proposta, sobre rendimento, frequência, avaliação, enfim, sobre o dia a dia da escola, se um dos progenitores tiver algum impedimento legal, ou seja, o juiz fez lá, né, um documento, e no documento diz que fulano ou ciclano são impedidos de contato com a criança, impedidos de saber, por exemplo, da escola. Aí sim, você vai tirar o e-mail de fulano ou ciclano lá do seu contato com as famílias. Então, fique bem atento, a legislação nos cobra que nós temos que informar pai e mãe, conviventes ou não, sobre rendimento e sobre a execução da nossa proposta. Então, nesse tempo de pandemia, tome bastante cuidado se lá no seu cadastro você está enviando os comunicados para os e-mails e está atendendo à legislação. Você está informando aí os pais da criança. Nós temos ainda a Lei 13.868, né, que é lá de 2019, que altera a LDB em alguns pontos e dizem, olha o que diz, que as instituições de ensino podem qualificar-se como confessionais atendidas à orientação confessional. Então, como somos confessionais, estamos num ambiente confessional, esta lei, com o artigo 3º, tem que estar nos nossos regimentos, que nós somos amparados, porque senão, o que eu já vi acontecer, né? Eu estou na rede privada confessional há bastante tempo. E aí, o que às vezes acontece? O papai ou a mamãe, alguém da família, né? Chega e fala, mas eu não quero que o meu filho veja isso. Eu não quero que o meu filho, sei lá, frequente essa aula X, que é vinculada à confessionalidade. Né? E por que vocês estão dando? Né? O Brasil é um país laico, eu já escutei isso de famílias. E aí, se isso estiver direitinho amparado no nosso regimento, como deve estar amparado também nos nossos contratos de prestação de serviço, deixar bem claro que nós somos amparados pela lei a sermos confessionais, administrarmos orientação confessional e ideologia específica. Quando o papai ou a mamãe, a família nos procura para fazer a matrícula, e esse item, eu sempre alerto os gestores que tem que estar muito claro no regimento, na proposta pedagógica, nos contratos de prestação de serviço, para a gente evitar, sabe, mal-estar, algum tipo de mal-entendido, né? Porque às vezes a pessoa nos procura, sei lá, né, e não tem isso muito claro para ela, apesar da entrevista de matrícula que nós tenhamos feito, enfim, né? Independente de tudo, mas se você tiver registrado, é muito melhor para nós na hora de conversas um pouquinho mais difíceis. A lei ainda fala sobre a questão da carga horária mínima, tanto para o ensino fundamental, né, quanto para o ensino médio. Lembrando que nós estamos em caráter excepcional hoje, de acordo com a medida provisória 934, e estamos aí habilitados a fazer as 800 horas e liberados os 200 dias. Mas essa é uma lei que tem que estar citada no seu regimento também. Em relação ao artigo 24 da LDB, que fala sobre organização da escola e fala sobre frequência, você fique atento, porque lá no seu regimento, então, no item organização da escola, você vai ter que revisitar parágrafo por parágrafo, artigo por artigo que você colocou no item organização da escola.
Então, eu vou colocar aqui para você agora, rapidamente, todos os lugares onde você precisa alterar neste momento, ou revisitar, para você dar uma olhadinha se está tudo impecável, tá bom? Então, vamos lá. Mais ou menos, os nomes são iguais Brasil afora, mas eu vou citar para você se localizar aí. Você vai lá no item contextualização e caracterização da escola, onde a gente geralmente fala sobre os níveis e modalidades de ensino que a gente tem. E se você colocou que a sua escola oferece ensino presencial, você já vai fazer um artigo ali ou um parágrafo dentro desse artigo, caracterizando o ano de 2020 ali, fazendo alteração. Um outro item que você tem aí no seu regimento é objetivos e metas da instituição. Muitas vezes, ali dentro dos objetivos e metas, a gente às vezes também citou. Eu já vi regimentos que citam aí a questão, por exemplo, da frequência obrigatória dentro dos objetivos, né? Ou até dentro das metas. Então, cuidado, dentro do item objetivos e metas, você vai lá e dá uma olhadinha também se tem alguma coisa agora que contradiz o tempo aí que nós estamos vivendo. Outro lugar que você vai revisitar neste momento é a concepção de educação e de práticas escolares, porque geralmente lá dentro do item concepção de educação, geralmente, você traz lá também a sua concepção de avaliação. Geralmente está lá dentro. Então, dá uma olhadinha, porque se você falou em provas presenciais, não sei o quê, simulados presenciais, você tem que também trocar agora o termo e fazer a adequação, tá? Outro item lá do seu regimento, e que pode estar no regimento e na proposta, são as formas de acompanhamento da avaliação, tá? E tudo que diz respeito a formas de acompanhamento, você tem que dar uma olhadinha, porque de repente você falou, e serão dadas 6 aulas de apoio pedagógico para os alunos que não atingirem a média no contraturno escolar. E aí, você está mantendo essas 6 aulas agora, no período de pandemia, ou não? Então, se você utilizou uma outra estratégia agora, no tempo de pandemia, por conta desse distanciamento social, nas formas de acompanhamento, você tem que explicitar também. Projetos escolares, por exemplo, eu tenho um monte de projetos escolares e eu sei que vocês também têm. Vocês têm vários projetos riquíssimos. Então, esses projetos extra-classe, que a maioria deles foi suspensa, né, porque era no contraturno, aulas de música, né, enfim, vários trabalhos que nós temos, aula de judô, escola de esportes, tem que estar definido agora qual é o período de suspensão e se vai haver reposição desses projetos ou não. Porque eu não sei, por exemplo, o seu caso, você pode não ter, por exemplo, suspendido esses boletos, porque você vai fazer reposição de tudo isso. Então, na sua proposta, você tem que explicitar qual vai ser o horário dessa reposição, então, se você não suspendeu. A frequência, como eu falei, o currículo. Gente, o currículo agora, a gente está deixando os nossos cabelos em pé, em pé. Por quê? Porque com a diminuição da carga horária, a gente não tem mais 1.000, 1.200, 3.000, a gente tem 800, né? Que é o mínimo. Mas algumas escolas vão conseguir trabalhar um pouquinho mais que 800. Nós vamos precisar agora pensar dentro do currículo, que está vinculado à BNCC, porque a gente precisa seguir, né? Nós temos que pensar quais são as habilidades, os objetivos que nós vamos trabalhar. Porque vamos ser agora bem sensatos. Nós vamos conseguir cumprir tudo que a gente havia descrito para o ano 2020? Gente, muito provavelmente que não, né, amados? A gente não vai ter tempo hábil para isso. Então, significa que nós vamos deixar de trabalhar algum conteúdo? Eu creio que não. Mas os objetivos vão mudar. Então, agora eu preciso revisitar currículo para eu dar uma olhadinha lá. Inclusive, na proposta pedagógica que você tem aí, eu te desafio a olhar quais as competências para o século XXI que você colocou. Ou descreveu lá no seu regimento, ou descreveu na sua proposta. Por quê? Porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem que estar atualizado, não é, queridos? E as competências para o século XXI, elas perpassam por alguns assuntos, como, por exemplo, o lastro emocional, pelas competências cognitivas. E quando a gente fala de lastro emocional, é muito mais do que as habilidades socioemocionais que constam nas 10 competências gerais, né? A gente precisa garantir o capital social mesmo e cultural para os nossos alunos, mesmo em tempos de pandemia, mesmo. E a gente precisa deixar muito claro, muito descrito nessa hora,
Quem fará a curadoria desses conteúdos, desse currículo, desses objetivos? Quem fará a curadoria? Normalmente são as coordenações pedagógicas que vão fazer, juntamente com os docentes, que vão fazer toda a curadoria desse tempo. E como será feita essa curadoria? Tem que também estar explicitado de alguma forma na proposta, né? Explicitada bem detalhada e de alguma forma no regimento escolar também. Insira os números de decretos e leis que amparam as mudanças. Isso dá legalidade ao seu regimento e dá legalidade à sua proposta. Eu já vi, por exemplo, conselhos devolverem propostas pedagógicas porque a proposta não tinha embasamento legal, né? Não tinha nada errado. Tá? Ninguém estava fazendo nada ilegal, mas não tinha a descrição do amparo legal. Então, use isso. A legislação está aí que é para ser utilizada, não só cumprida, né? Então, coloque nos documentos os números dos decretos e leis que vão amparar, né? Então, dentro dos regimentos, você vai ficar atento na organização e funcionamento da escola, conforme eu disse, né? Você vai ficar atento aí se o ensino está descrito na modalidade presencial ou na modalidade semipresencial. E aí você vai colocar conforme a lei tal, porque cada conselho, né, legislou. Dos níveis e modalidades de ensino. Lembrando que nós não somos uma escola EAD, né? Nós somos uma escola na modalidade presencial, em virtude do decreto 6 e no caso do decreto 64.862 em São Paulo, estamos na modalidade hoje, né, de educação remota. A maioria de nós hoje trabalhando com ensino híbrido, ou seja, aulas síncronas, aulas assíncronas, atividades enviadas, mediadas por tecnologia, outras atividades nas nossas apostilas, no nosso material didático, né? Então, da frequência escolar, você também vai ter que se preocupar em alterar e ficar atento no seguinte, eu vi muita gente falando que o ensino remoto não ia valer, enfim. Agora a gente tem o parecer do CNE, o 5/2020, que ampara o tempo aí de atividades remotas. Mas a gente já tinha lá, no artigo 32 da LDB, falando sobre o ensino à distância, lá no parágrafo 4º, olha lá no final da tela, dizendo que o ensino à distância podia ser utilizado como complementação da aprendizagem em situações emergenciais. Então, se você já deixou descrito isso no seu regimento, agora pouquíssima coisa você vai ter que alterar. Mas, se você não colocou o artigo 32 no seu regimento, eu te entusiasmo agora, te incentivo a ir lá e colocar. A gente tem, como eu falei, sempre, gente, modernizar os nossos documentos, porque a gente não sabe o que vem, né? Agora foi, a gente espera que não aconteça de novo, mas N situações podem fazer com que as aulas sejam suspensas. Aí, algumas sugestões que eu deixo para as escolas vinculadas ao Estado de São Paulo. Esse material aí vai ficar disponível com a CPB para enviar para vocês, tá bom? Você vai ficar desesperado, não, tirando o print da tela agora, porque esse material fica com vocês. Mas o Estado de São Paulo pede a atualização do plano estadual do plano escolar todo ano. Então, todo ano a gente tem que entregar um documento. E eu sei que em alguns lugares, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, também pede atualização de alguns documentos anualmente. Então, aí eu deixo algumas dicas, porque tem algumas coisas que você não pode esquecer de entregar. Né? O diagnóstico da escola. O diagnóstico é aquele quadro onde você coloca os índices de promoção, evasão, transferência da sua escola. E agora eu te incentivo também, coordenação e gestores que estão me ouvindo, a fazerem um quadro Covid-19. O que é esse quadro Covid-19? Esse quadro é o quadro que vai mostrar para você transferências, por exemplo. Quantas transferências você teve durante esse período? Eu acho bem interessante, por série, inclusive, para você acompanhar. Mas esse quadro vai ficar com vocês, tá bom? E uma atenção aqui. As escolas, então, devem encaminhar anualmente o calendário, a matriz. Alguns estados solicitam que você entregue a relação de professores com as habilitações. Queridos, lembrando, hein? Professor tem que ser habilitado para dar aula. Amados, a gente tem bastante cuidado com os nossos professores, né? Muito cuidado para a gente não expor os nossos docentes a situações que a gente poderia ter evitado. Então, fique atento aí se o seu professor tem habilitação para dar aula daquela disciplina na qual você atribuiu as aulas. Projetos novos ou aqueles projetos em continuidade, você também precisa entregar, tá?
e as demais alterações técnico-pedagógicas, como horário da equipe, horário de atendimento da secretaria. São anexos que você entrega para seu conselho ou para a sua regional de ensino anualmente. Inclusive, a LDB cita que a gente tem que entregar. Foi um prazer, eu tentei reduzir assim ao máximo para não extrapolar muito tempo. Eu queria falar sobre muitas coisas com vocês. Lá na questão do currículo, por exemplo, falar que você tem que explicitar a questão dos polos de aprendizagem, né? Professor, aluno, conteúdo, ambiente, enfim. Mas são muitos assuntos, né? São muitos assuntos dentro de regimento, porque o regimento é aquele que é o guarda-chuva principal da escola. Então, tudo da escola está dentro do regimento. Mas, se eu puder resumir agora, eu falo para você, o que você precisa fazer: calendário, revisitar regimento, plano de ação para o tempo de ensino remoto, que o parecer do CNE fala, o plano de atividades e o quadro demonstrativo para garantir o mínimo de 800 horas. Ai, Nádia, eu tentei correr para poder conseguir falar o que eu tinha planejado aí para cada um de vocês. Eu convido cada um aqui, né, a se conectar comigo aí nas redes sociais, deixei aí, né, Facebook, Instagram, Twitter, o meu canal do YouTube, eu tenho vídeos lá interessantes que fazem parte desse período que a gente está vivendo de pandemia, com dicas para gestores, dicas para coordenadores, modelos de plano de ação, na tentativa de ajudar mesmo os queridos, os irmãos que estão espalhados aí pelo Brasil afora. Obrigada, professora Iolene. Foi muito produtivo esse momento, com certeza. Acredito que ficou tão claro que nós não recebemos perguntas aqui no chat, apenas o pessoal reafirmando e agradecendo pela questão da disponibilidade do material e dos recursos. E eu poderia dizer, e você então me complemente, por favor, que é melhor a gente errar pelo excesso nesse momento de documentação do que depois a gente deixar coisas em aberto. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Nádia. O parecer do CNE, né, o 5/2020, fala muito sobre o registro desse tempo. Por exemplo, você pode estar num estado que a educação infantil não foi autorizada a funcionar na modalidade da educação remota. Mas registre tudo que você fez, porque com certeza você fez algo para manter o vínculo, né, com as crianças da educação infantil. Então, registra tudo, não só do ponto de vista burocrático, mas do ponto de vista pedagógico, né? Receba as fotos que os pais estão enviando, né, os e-mails trocados, deixe tudo guardado, porque é realmente um tempo ímpar. E esse cenário que nós estamos vivendo exige de nós 3 coisas, queridos. 3 coisas que eu acho que são muito preciosas nesse momento e que requerem a nossa atenção. Exige de nós, como gestores, coordenadores, professores, bom senso, em primeiro lugar. Muito bom senso. Não adianta mandar para casa, queridos, numa segunda-feira, 15 folhas do livro para ser feito em casa, né? A gente não espera nesse tempo que pais sejam professores. Até porque professores são professores e pais são pais. O que a gente espera agora é uma parceria com a família, mas a mediação do conhecimento ela é nossa. Então, bom senso em primeiro lugar. Segundo, acolhimento, não só agora nesse período de pandemia, mas no pós-pandemia. Nós precisamos de protocolos para o retorno de volta às aulas, né? E a terceira coisa que a gente não pode esquecer, os alunos são nossos, eles estão em casa, mas eles são nossos. Então, a responsabilidade dessa mediação do conhecimento, desse tempo onde nós precisamos informar, mas a informação sozinha ela não gera conhecimento, né? Então, nesse período, a gente precisa estar muito conectado com as famílias, num regime mesmo de total parceria. Eu sei que é difícil, queridos. A mesma dor que vocês estão tendo, eu também estou tendo. Os mesmos infinitos e-mails que vocês estão recebendo e respondendo, eu também estou, né? Mas exige de nós mais resiliência, mais paciência e, com certeza, mais demonstração, inclusive, da nossa confessionalidade nesse tempo. Muito bem. Um outro ponto que eu também achei bastante pertinente, considerando a sua fala, é justamente essa necessidade desses apontamentos, de todos esses registros, em especial porque nós também temos ainda coisas que podem ser mudadas no decorrer desse processo que a gente está vivendo. Então, as normativas, leis, elas podem ainda nos surpreender. Então, é melhor, como já foi dito, a gente exagerar e ter depois a garantia de que vai dar tudo certo, né? Surgiu uma pergunta aqui, apenas compartilhando, antes da gente ir para o encerramento, como fazer com aqueles alunos que não participam das aulas online, que nunca estiveram? Aí eu deixo uma dica.
registre tudo. Registre os e-mails enviados, você guarda. Os SMS enviados, agenda digital, porque eu sei que algumas escolas possuem, né? Peça para o seu coordenador, as escolas que não têm orientação educacional, né? Para o coordenador também fazer contato com a família. É um período em que a gente está trabalhando muito, queridos. Nós estamos trabalhando muito mesmo. Mas, conforme a gente falou, registre. Registre. Eu acho que esse momento agora, eu creio nisso, é um momento de acolher, não é um momento de penalizar, mas é um momento de acolhimento e de deixar claro para a família que nós precisamos desses estudantes nos nossos encontros de aulas, por exemplo, as aulas síncronas. É o convencimento, aquele convencimento que a gente já fazia no dia a dia, só que a gente fazia presencial e agora a gente vai fazer por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, pela agenda digital, mas registrem. E a dica que eu deixo é assim, que funciona muito, tá? Quando o pai, por exemplo, não responde, você coloca lá no seu e-mail ou no seu comunicado. Segundo aviso, data tal. Terceiro aviso, o pai começa, a gente não quer constranger ninguém, mas ele começa a perceber que realmente a gente está precisando do estudante e que é importante. Então, o segredo é a boa comunicação e o registro. Existe uma coisa no comércio, mas que eu quero trazer agora, fazer uma metáfora, que no comércio existe uma fala que é assim, ó, recebe quem faz cobrança, né? Quem sempre cobra é o que recebe. No comércio a gente vê bastante isso. Quando a gente fala para gestores na área financeira, a gente fala, dá algumas dicas em relação a isso. E aqui na parte pedagógica, vamos fazer uma metáfora, uma analogia com isso que é usado no comércio. Nós vamos ter os alunos se nós ficarmos falando incessantemente para as famílias que nós precisamos dos estudantes. Eu digo que em educação é necessário, sim, falar o óbvio. Às vezes a gente acha, é tão óbvio. Não, é necessário falar o óbvio para todos. Todos, sejam os clientes internos como os externos, que são os pais. E nós, então, queremos mais uma vez agradecer a professora Iolene, agradecer a você, parceiro, que está com a gente até esse momento. E nós vamos, então, encerrar a nossa primeira webinar CPB Educacional. Nós fizemos história juntos. Agradecemos de todo o coração as orientações aqui concedidas por essa grande educadora que esteve conosco. E nós estamos juntos, conte sempre com a CPB Educacional. Nós agradecemos a sua companhia e desejamos que Deus possa lhe abençoar ricamente. Até o nosso próximo encontro.